Opa, e aí? Eu sou o GT350 e bom, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje vamos falar de Audi, Mercedes, Nissan e BMW. Começando pela Audi, que recriou o Auto Union Luca, um dos carros mais emblemáticos da Auto Union. Bom, caso você não saiba, antes da Audi virar, a Audi, ela era Auto Union, que era uma marca formada por 4 marcas, por isso sua logo era 4 argolas. Na década de 30, a Auto Union rivalizava com a Mercedes, e esse período ficou marcado como a era das flechas de prata, já que a Mercedes e a Auto Union dominavam as corridas e os recordes, e ambos os carros eram da cor prata. Depois de um tempo, a Auto Union acaba virando a Audi. Ou melhor, a Auto Union acaba voltando a ser a Audi, já que a Audi existia antes mesmo da Auto Union. Mas, nessa rivalidade de Mercedes e Auto Union, em busca de recordes e mais recordes, tivemos diversos carros icônicos, como o Auto Union Type A, Type C, Type D e o Type B, sendo o Type B que vai dar origem ao Auto Union Luca. A Auto Union queria ter o máximo de recordes para si, assim como a Mercedes também queria o máximo, já que isso mostrava que seus carros eram os melhores. Então, a Auto Union resolveu bater o recorde de velocidade máxima, que pertencia à Mercedes. Para isso, eles pegaram um Auto Union Type B, que já vinha com seu impressionante motor central de 16 cilindros e 5 litros, que gerava 343 cavalos. A parte mais modificada foi a carroceria, onde, em vez dela ser aberta, agora ela é totalmente fechada e o máximo aerodinâmico possível. Para isso, eles usaram um túnel de vento, isso na década de 30, onde esses túneis eram mais utilizados para aviação. O carro foi batizado de Auto Union Rein Limousine, que significa limusine de corrida, que dá para perceber pelo porte do carro. Para comparação, eu tenho 1,85 m de altura, e bom, esse aí seria o comprimento do carro em comparação a mim. Continuando, em 15 de fevereiro de 1935, a Auto Union leva o carro até uma cidade na Itália chamada de Lucca, sendo por esse nome que o carro ficaria conhecido mais tarde. O carro foi levado até lá, já que lá tinha um grande trecho de reta que serviu perfeitamente para o carro. Ao volante tínhamos Hans Stuck, considerado na época o rei das montanhas. O carro teve uma velocidade média de 320,26 km/h e de velocidade máxima seus impressionantes 326,97 km/h. Assim, o Auto Union Luca se tornava o carro mais rápido do mundo. E isso em 1935, onde a tecnologia não é como a de hoje e os carros também não eram tão rápidos. Então, foi um feito e tanto para a época. Mas, se você sabe um pouco de história, sabe que depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, o carro acabou desaparecendo. Mas então, recentemente, o departamento que é responsável por preservar a história da Audi, a Audi Tradition, reconstruiu completamente o Auto Union Luca. O carro demorou cerca de 3 anos para ser reconstruído. Esse trabalho minucioso foi feito por especialistas da Crossweight Gardiner, empresa britânica que restaura e recria carros de corrida históricos e também faz peças de reposição para os mesmos. O carro é praticamente uma réplica de 1 para 1 do modelo original, tanto no seu exterior, interior e parte mecânica. Como exemplo, a caixa de câmbio, que não é sincronizada, ou seja, você precisa deixar o carro no RPM e velocidade ideal para passar a marcha. Caso ao contrário, pode causar danos ao câmbio. Algumas coisas mudaram, como por exemplo o seu motor, que é o mesmo do Auto Union Type C, que é a evolução do Type B, agora sendo um V16 de 6 litros. Um dos principais motivos para essa mudança é a questão de confiabilidade e da reposição das peças. A apresentação do carro para o público foi feita, olha só, na cidade de Lucca. E o carro não foi feito apenas para ficar parado. O carro vai estar correndo no Goodwood Festival of Speed, do dia 9 a 12 de julho. Bom, é simplesmente sensacional ver que esse carro está de volta, e ainda mais nos mínimos detalhes. Eu gosto muito da Auto Union, só não gosto mais do que a Mercedes, claro. E é muito bom ver esse pedaço da história automotiva entre nós novamente. Ainda mais funcionando e podendo ser visto de perto. Porque uma das coisas mais tristes que acontece é a perca de algum carro importante para a história automotiva, como por exemplo o Bugatti Atlantic. Mas fico muito feliz que a Audi torna possível a volta desse carro, que aliás é um carro e tanto. Mas, continuando com o vídeo, já que falamos da Auto Union, não poderíamos deixar de falar de sua rival, a Mercedes. Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre um concept que a Mercedes AMG tinha feito. E aquele carro serviria de base para um novo Mercedes AMG. Aliás, o vídeo está aí no card, caso você queira ver. E bom, aqui está ele, o Mercedes AMG GT 4-Door Coupe. Que... minha nossa, mas que... Bom, o design do carro tem claras inspirações no Mercedes AMG GT XX, como por exemplo no caimento do teto e a dianteira de bagre com raiva. Claro que algumas coisas mudaram, como a janela traseira, que na verdade nem tinha no conceito e que era até legalzinha.
A traseira também perde aquele painel LED, que se eles colocassem também, né? E seu interior de fornalha foi trocado para algo mais parecido com os modelos de produção da Mercedes. E falando no interior, as malditas 3 telas da Mercedes estão presentes aqui, para o meu desgosto. Mas, pelo menos, os modos de condução são mudados por seletores. Eba! O interior tem a combinação de couro, fibra de carbono e metal. O carro também conta com um teto panorâmico. Até que uma novidade, eu diria, já que ele tem luzes de LED que projetam o logotipo da MG no vidro, o que cria um efeito bem legal no carro. Ele também pode alternar entre transparente ou opaco. Bom, o carro é feito para ser o máximo aerodinâmico possível, como qualquer outro sedã elétrico, com o carro chegando a um coeficiente aerodinâmico de 0,22. Ou seja, dá para sair voando com esse carro. Mas para evitar isso, o carro tem 2 elementos aerodinâmicos importantes, que é a sua asa traseira e seu difusor que se estende alguns centímetros para fora do carro. Que isso é uma coisa até que legal que esse carro tem. Sobre a motorização, bom, o carro não tem mais V8, com ele agora sendo completamente elétrico. O que faz com que esse carro seja o primeiro da linha MG a ser totalmente elétrico. O carro tem seus 1.169 cavalos de potência. E nem me impressiona mais, já que qualquer sedã elétrico chega nessa potência. Para distribuir toda essa potência, o carro tem 3 motores elétricos, sendo 2 traseiros e um dianteiro, o que faz com que esse carro tenha tração integral. Ele tem uma bateria de 160 kW, que foi totalmente desenvolvida pela Mercedes. Já sua autonomia, de acordo com a AMG, é de até 700 km. Essa bateria suporta um carregamento de 600 kW, que permite adicionar mais de 400 km de autonomia em 10 minutos. E em um dos modos de direção do carro, ele emite som de um motor V8. Bom, sobre suas versões, deve ter 2 versões, sendo a GT55 e a GT63. Sendo o GT55 o de entrada, que tem seus 816 cavalos de 183 kgfm de torque. E a GT63, sendo a topo de linha e a mais potente, oferecendo 1.169 cavalos e 204 kgfm de torque. A velocidade máxima que o carro alcança é de 300 por hora, sendo eletronicamente limitado. Vai saber se o cara não quer bater o recorde de velocidade máxima como no Bugatti, né? A Mercedes ainda não revelou o preço do carro, mas deve chegar no final de 2026 nas concessionárias. Bom, agora o menos importante é o que eu acho desse carro. Dá pra se dizer que ele existe, ele é bastante estranho, um pouco feio. Só não acho ele tão feio porque o conceito dele com aquela cara de bagre com raiva existe, né? E também não tinha como eles errar mais do que aquilo. Apesar da dianteira ainda se lembrar um bagre. Falando na dianteira, que é simplesmente feia, o que eu menos gostei foi os faróis, que não combinam nem um pouco com esse carro, e na verdade eu acho que não combina nem um pouco com nenhum desses Mercedes. Mas ainda assim, a Mercedes ainda tenta empurrar esse design goela abaixo. A traseira foi um ponto até que eu gostei, no carro conceito. Aqui eu já não entendi nada do que eles fizeram. Eles unificaram as lanternas ao mesmo tempo que não. Aí fica essa mistura terrível. Ainda assim gosto das lanternas redondas, combinaram bastante com o carro. Mas aquela barra em cima, nem um pouco. A única coisa que dá pra salvar aqui é a lateral, que é bastante bonita até. Até mesmo o interior não se salva, já que, pro meu desgosto, conta com os incríveis 3 outdoors gigantes da Mercedes. É simplesmente sensacional. Sei lá, parece que esse interior falta alguma coisa, apesar de ter 3 telas gigantes. O que mais me impressiona é que isso vai ser um dos carros principais da MG agora. E pelo que parece ele vai substituir o antigo Mercedes AMG GT 4-Door V8. É o que eu acho, até onde eu pesquisei é isso, já que não fazeria sentido nenhum 2 carros com o mesmo nome existirem. Qualquer coisa, me corrija nos comentários. É meio triste que o carro deixe de usar um V8 para ser elétrico, ainda mais nessa baixa que os elétricos estão tendo. Mas é isso, eu não tenho muito o que falar sobre esse carro. Bom, antes de continuar com o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, isso me ajuda demais e valeu. Continuando, ainda nos sedãs, temos a Nissan, que recentemente revelou algumas imagens do que deve ser o novo Nissan Skyline. A Nissan mostrou um pouco dos seus planos para os próximos anos, e com isso a marca também revelou o retorno do Nissan Skyline. A única coisa revelada no modelo foi algumas imagens do que deve ser o sedã, que deve ter algumas inspirações em Skylines de outras gerações. Uma dessas inspirações que dá pra ver é na traseira, onde tem as lanternas que lembram a do Nissan Skyline R34. Já a dianteira tem uma inspiração no conceito do Hyperforce da Nissan. Em um comunicado, a Nissan disse que o novo Skyline será um sedã para quem ama dirigir, com desempenho e precisão. O carro deve ter um motor V6 biturbo de 550 cavalos, câmbio manual e tração traseira. Então, acho que deu para entender porque a Nissan disse que esse carro vai ser para quem ama dirigir. Bom, esse carro deve ser o novo Skyline, não o GTR, mas caso você não saiba. Depois do R34, a Nissan resolveu separar o Skyline e o GTR. Antes, o que era uma das versões do Skyline, agora é outro carro. Então não confunda o GTR com o Skyline. É tanto que ele vai continuar nessa linha de ser um sedã. É esperado que esse carro seja um esportivo, que deve estar posicionado acima do Fairlady Z e abaixo do GTR, já que o GTR deve vir agora como super carro.
Eu achei até que interessantes as imagens, não dá pra opinar muito sobre o design, já que tem poucas imagens, mas a traseira mesmo do carro parece bem bonita. Como falei, ela lembra do Nissan R34, então não tinha como errar muito. Mas bom, sobre a parte mecânica, não tem do que reclamar. V6 biturbo e tração traseira, bom, podemos dizer que é uma bela receita. Mas vamos esperar para ver como deve ser esse novo Skyline. E agora por fim, a BMW, que fez um conceito para mostrar como deve ser os novos carros da Alpina. Esse é o Vision BMW Alpina, que foi apresentado no Concours d'Elegance Villa d'Este, na Itália. O carro vem para mostrar como deve ser a nova fase da Alpina, que foi adquirida pela BMW no final do ano passado. O carro tem nada mais que 5,20 metros de comprimento. Só para você ter ideia, um Corolla tem 4,63 metros, então curto esse carro não é. Apesar do carro ter uma carroceria coupé, ele ainda assim tem 4 assentos, parecendo um 2+2 como um Mustang. O carro usa de base um Série 8, tá explicado porque ele é bonito então. Esse carro não deve ser produzido, ele é apenas um conceito para mostrar como deve ser o novo design da Alpina. O carro tem inspiração em outros modelos da Alpina como o 3.0 CSL. Dá pra ver isso melhor na dianteira, onde o carro tem essa frente mais apontada, parecendo com a do 3.0 CSL. As rodas são de 22 polegadas na dianteira e 23 na traseira. Elas têm esse design que imita uma roda raiada, que é uma das assinaturas da Alpina. Bom, dá pra se dizer que esse carro é um dos designs mais bonitos que eu vi até agora dessa nova linguagem da BMW. Ele é um coupé, mas ainda assim ele é gigante e imponente. Eu acho que essa dianteira, com essa grade e esse ângulo mais enflechado, o caimento de teto e as rodas gigantes ajudam a passar essa sensação de um carro esportivo, mas ao mesmo tempo de luxo. Eu realmente gostei muito do design do carro. Minha única reclamação é com essas luzes na grade. E talvez se aqueles dois painéis da grade fosse preto, acho que ficaria um pouco melhor. Esse design ficou muito bom nesse carro, agora resta saber se ele ficaria tão bom em um sedã. Mas, na minha opinião, é um carro muito bonito. Ficou melhor ter que os próprios BMW atuais. Agora sobre a parte da motorização, para minha felicidade, ele usa um motor V8 biturbo, com um sistema híbrido leve, no qual deve estrear no novo carro de produção da Alpina, que deve ser um sedã, e deve usar de base o atual Série 7 da BMW, que por sinal tá terrível, e espero que a Alpina consiga melhorar esse carro. É bom ver que a BMW não transformou a Alpina em uma divisão de carros elétricos, é tanto que quando eu bati o olho nesse carro conceito, eu já pensei, ok, isso deve ser mais um BMW elétrico. Mas para minha surpresa, não é. A Alpina ainda vai ter um carro elétrico que está confirmado para depois de 2030, mas a BMW pretende focar bastante em motores a combustão, já que a maioria dos clientes da Alpina preferem esses motores e também por ser tradição da marca. Agora, na hierarquia de divisões da BMW, a Alpina deve ficar acima dos M Performance e sendo mais próxima dos modelos M. Mas, ao invés de ter toda a proposta esportiva da série M, ela deve ser algo mais confortável, sendo mais uma BMW GT, ou seja, uma BMW para longas viagens. Tanto que os carros da Alpina devem contar com um modo de direção mais confortável do que o das BMWs de fábrica, mas ainda assim tendo bastante potência. E um detalhe interessante é que os carros da Alpina devem vir sem limitador de velocidade, e caso você não saiba, os BMWs já saem de fábrica com um limitador de velocidade, mas isso não deve acontecer com os carros da Alpina, já que segundo a BMW, uma Alpina deve poder rodar tão rápido possível. Bom, o vídeo é isso. Se você gostou, deixa o like, e se você quiser acompanhar mais o canal, se inscreve para receber as notificações, e ativa o sininho. Comenta aí o que você achou sobre o Auto Union, ou sobre a nova Mercedes, ou se não sobre o Skyline. E também qual você achou mais bonito, a nova Mercedes ou a Alpina da BMW. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero te ver no próximo vídeo, e valeu!